Antes da gente cear, vamos meditar na palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse dia tão especial. Eu confesso para os irmãos que durante a semana eu me esmerei para trazer uma palavra que tocasse, sobre o assunto desse dia, que é o segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. E a palavra que eu estava preparando estava girando em torno disso, mas o Espírito Santo, que é aquele que direciona essa igreja, é aquele que direciona as nossas vidas. Confesso para os irmãos que no meio da semana para cá a palavra mudou, e é essa palavra que eu quero partilhar com os irmãos, por entender a urgência dela. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler apenas o versículo 13, apenas um versículo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Esse é o famoso sermão de Jesus na última semana antes da crucificação, tá? Foi esse sermão que ele pregou, que é chamado do sermão escatológico de Jesus, pois ele começa a proferir profecias sobre as últimas coisas. E no capítulo 24, no versículo 13, ele disse assim, Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim será salvo. Sempre ouvimos falar, irmãos, que a vida cristã, a vida com Deus é comparada a uma corrida, sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que combateu o bom combate. Ele já estava no final, da sua caminhada aqui na terra. O que é que ele diz? Combati o bom combate, completei o quê? A carreira, em outra versão da Bíblia, a corrida, e guardei a fé. Ou seja, ele está comparando a caminhada dele com Deus a uma corrida. E uma corrida, gente, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E só é vencedor numa corrida, mesmo que não chegue em primeiro lugar. Mas só é vencedor numa corrida, só consegue receber o prêmio. Já percebeu que é assim? O primeiro, segundo, terceiro lugar ganham os prêmios principais. Mas dentro de uma corrida, dentro de uma maratona, todos recebem uma premiação, uma medalha simbólica por ter completado a corrida. Só recebe o prêmio, mesmo quem não chegou em primeiro lugar, quem completa, ou seja, quem vai até o fim. Na experiência com Deus é do mesmo jeito. E eu percebo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo necessário de uma palavra como essa. Porque eu percebo muitas pessoas tendo experiências com Deus, mas ficando pelo meio do caminho. Pessoas que têm experiências lindas com o Espírito Santo, mas até a segunda página do livro. Pessoas que têm uma experiência muito grande com Deus, mas só até o final do culto de domingo. Pessoas que têm experiências grandes com Deus, mas só no fim de semana. E entenda, a caminhada com Deus, ela é marcada pela continuidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele completou a carreira. Ou seja, ele iniciou, ele se manteve no meio da corrida e ele fechou a corrida, ele foi até o fim. E para encontrar com Deus, irmãos, e para viver as bênçãos do Senhor, nós precisamos ir até o fim. E de todo o coração eu espero que essa palavra dessa manhã seja uma palavra de renovo para você e para a tua fé ser renovada, no nome de Jesus. Porque nós estamos vivendo como diz a palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus falou, e o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele reforça isso, e ele diz que nós viveríamos dias difíceis, e de fato, nós estamos vivendo dias difíceis. Parece que estão jogando num tabuleiro. Já percebeu como é? Olhe para as notícias geopolíticas, e alguém vai dizer, pastor, sempre foi assim. Sempre foi assim, mas perceba como tudo está se encurtando. Aliás, a palavra do Senhor diz que Ele abreviaria os dias. Olhe para mim, a palavra diz que o Senhor abreviaria os dias, senão nós não suportaríamos. É assim que diz a palavra de Deus. Ele diz, olha, eu vou abreviar os dias para que vocês possam suportar.
Esses dias eu vejo uma notícia numa revista científica de que conseguiu-se provar que o dia ele está mais curto. Ou seja, a forma da Terra fazer o seu giro diário, ele se acelerou. Então já está comprovado, e claro, em milionésimos de fração de segundos, de que o dia, que para a gente era de 24 horas, ele está mais curto. Ou seja, o tempo está mais rápido. E a palavra do Senhor diz, ou seja, uma profecia está se cumprindo, que Ele iria abreviar os dias. Portanto, as nossas experiências com Deus precisam ser cada vez mais sinceras e firmes. A palavra dessa manhã é uma palavra convidando você a pensar e a refletir. Você tem de fato vivido com Deus uma experiência contínua? Pois a palavra diz que nós precisamos, na nossa relação com Deus, ter continuidade. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente vai ler nessa manhã de Santa Ceia a Bíblia algumas vezes, tá? Para a gente ir praticando, né? Para a gente ir se exercitando. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 16, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Fala sobre essa necessidade de continuidade no servir ao Senhor, no andar com Deus. Capítulo 16 de 1 Crônicas, versículo 11. Diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Está falando de quê? De continuidade. Mas eu gosto mais dessa versão da Bíblia aqui, que diz, é na versão o livro: procurem o Senhor, procurem a sua força e a sua face continuamente. Continuamente, ou seja, não adianta eu buscar a Deus só no domingo e na segunda eu não vivo como se fosse alguém que buscasse o Senhor. Não adianta eu buscar a Deus apenas na experiência de datas importantes como a Páscoa, como o Natal, se a minha vida não é uma vida de continuidade nessa busca com Deus. Pois a palavra do Senhor diz que só será salvo, preste atenção, só será salvo aqueles que permanecerem até o fim. A Bíblia, irmãos, é recheada de personagens que buscaram a Deus apenas por uma experiência. Cuidado com isso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se emocionando demais em buscar a Deus apenas com uma experiência. As experiências de um momento. Eu vou num culto, eu choro, eu sinto uma presença diferente. Aliás, eu sempre digo isso, irmãos. Pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo, no seu normal, não têm experiências de sentimento. E eu vou lhe explicar o que eu estou querendo dizer. Quando você conseguir ver alguém de fato cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na maior parte do tempo essa pessoa não tem sensações que podem ser consideradas, pelo menos pela maioria, espirituais. Porque as pessoas estão querendo isso, né? As pessoas estão querendo arrepio. Já vi alguém assim? Olha a palavra de hoje, ó, me arrepiei. Olha a palavra de hoje, eu chorei. Deixa eu te dizer, você só está sentindo coisas na sua alma. E a relação com Deus não é na alma apenas. A relação com Deus é no Espírito. Por isso que a palavra, quando fala de oração, ele diz: orem sempre no Espírito. E a maioria, irmãos, tem buscado experiências na alma. É a experiência do arrepiar. É a experiência do chorar. Pastor, mas não é bom chorar? É sim. Mas a palavra dessa manhã, ouça bem, eu estou querendo te dizer que a vida de fato, de experiência contínua com Deus, não é só o arrepio porque o Espírito Santo desceu na igreja. Porque o domingo de Santa Ceia cantou um louvor e me tomou e eu senti um arrepio. É importante isso. O problema é que as pessoas estão se acostumando e estão ficando apenas nessas experiências de um dia. E eu quero citar rapidamente, irmãos, alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram experiências grandes e até intensas, mas não tiveram continuidade e por isso se perderam no meio do caminho. O primeiro personagem que eu quero relatar, que viveu uma grande experiência, mas não teve continuidade, é o famoso rei Saul. Lembra de Saul? Esse homem, ele recebeu a unção do Senhor. O Senhor chama o profeta Samuel e diz para ele:
O povo está querendo um rei, não é, Samuel? É sim. O povo está abrindo mão do meu governo sobre ele, né? Sim. Então pronto, dê um rei a eles. Eles não querem um rei? Porque às vezes Deus faz assim, tá? Deus dá o que a gente está pedindo, mas não necessariamente é a vontade dele. Guarde isso no seu coração, tá? Quando o povo diz para Samuel, Samuel, gente, era o sacerdote, era o profeta e era o juiz. E era Deus quem comandava o seu povo. E o povo começou incomodado porque Filisteu tinha rei, Moabita tinha rei, Amorreu tinha rei. O povo de Israel começou a perceber, está faltando alguma coisa. Todo mundo tem uma liderança que é uma monarquia com uma dinastia e a gente não tem. Samuel, você é um cara legal, é bom estar debaixo do teu governo, você é um juiz interessante, mas a gente quer imitar Filisteu, Amorreu, Moabita. A gente também quer um rei. A palavra do Senhor diz que Samuel ficou triste, tá, gente? Samuel ficou triste. E vai conversar com o Senhor disse para ele, Samuel, sei que você está triste, mas deixa para lá. Não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão pedindo o rei? Dê a eles o rei deles. E a palavra diz que o Senhor então manda o profeta Samuel ir ungir Saul. Então entenda, irmãos, Saul viveu uma experiência espiritual. Eu quero ler 2 passagens para você entender a experiência que Saul viveu, para você ver se não foi espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Esse foi o momento em que ele foi ungido. Para você entender a história, você vai precisar ler comigo, tá? 1 Samuel, capítulo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 10. O título já diz, né? Saul é ungido rei. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, olha o que ele diz. O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Por quê? Porque entenda, gente, a unção de Saul foi num momento assim bem inusitado. O pai dele tinha umas jumentas, tinha se perdido, e o pai dele o chama de Saul, vá procurar as jumentas. E ele sai para procurar as tais das jumentas. No meio do caminho ele encontra o profeta tira o vaso com óleo, unge ele e diz para ele, agora você é o rei de Israel. O que você estava procurando já está resolvido, é o que Samuel está dizendo aqui. Olha o que ele diz. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o cavalo de Tabó. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar na cidade, você encontrará um grupo de profetas. Olha agora que coisa interessante. Você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar, do monte, tocando liras, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Ou seja, você terá uma experiência profunda espiritual. Você vai até profetizar. E depois daí você é um novo homem. Saul, o velho homem, a sua velha natureza, suas velhas características, suas velhas manias vão cessar, porque depois que você tiver essa experiência espiritual, você será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Eu não vou continuar lendo, depois em casa você pode ler. A palavra diz que do mesmo jeito, nos detalhes, olhe para mim, nos detalhezinhos, do jeito que Samuel falou, aconteceu. Ele encontrou o homem com cabrito, encontrou o homem com o vinho, ele recebeu os 2 pães, encontrou os profetas, e quando ele encontra os profetas, a palavra diz que o Espírito de Deus vem sobre ele e ele começa a profetizar. Ou seja, ele teve uma experiência espiritual muito intensa e profunda. Foi que Samuel disse para ele, depois dessa experiência você será um novo homem. Agora depois daí, lembra o que ele disse? Faça o que achar melhor. Esse foi o problema. O problema de Saul, irmãos, é que ele teve uma experiência profunda e depois fez o que achava melhor no seu coração, não no propósito de Deus. Cuidado, tá?
Tem gente tendo uma experiência muito profunda no domingo, mas depois está seguindo seu coração. Foi o que aconteceu com Saul. Você lembra da história dele, né? Esse homem aqui conseguiu, depois de ter essa experiência, seguir só e somente só o seu coração. Apenas. Depois de uma experiência dessa. A palavra diz que ele profetizou. A palavra diz que ele profetizou com os profetas. A palavra diz que ele viveu uma intensidade espiritual com Deus. Virou a sua vida, se tornou um novo homem, mas depois só seguiu seu coração. Mas não foi a única não, tá? A palavra diz no capítulo 19, abra sua Bíblia, agora o coração dele já tinha mudado, tá gente? Ele tinha se tornado avarento, ciumento. Agora o processo de vida, o estilo de vida de Saul, o seu propósito de vida era querer matar Davi. No capítulo 19, ele tinha estabelecido, ele não queria mais reinar, ele só queria matar Davi, porque ele sabia que agora o Espírito de Deus tinha saído dele e tinha entrado em Davi. Aí ele se tornou um homem obstinado, obcecado, ele queria matar Davi. Mas olha o que acontece, capítulo 19, versículo 23. Nesse momento aqui, tá gente, Davi já foi ungido, ainda não é o rei, mas já foi ungido. Capítulo 19, versículo 23, olha o que diz a palavra. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe, até chegar a Naiote, despindo-se de suas roupas. Também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Se tornou até um ditado em Israel. Gente, a experiência espiritual que Saul teve nesse momento se tornou um ditado entre os israelitas. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Ele estava perseguindo Davi. A palavra do Senhor diz que ele perseguia Davi como alguém procura uma pulga. A palavra diz que então ele fica sabendo que Davi tinha se encontrado com Samuel em Naiote, e disseram para ele: olha, Davi está com Samuel. Ele não tinha coragem de ir lá, porque ele tinha medo de Samuel. A palavra diz que ele manda um agrupamento de soldados. Quando o agrupamento de soldados chega, eles não chegaram nem diante do profeta. A palavra diz que eles chegaram perto do lugar onde estava Samuel. O Espírito de Deus veio sobre aqueles soldados e todos foram tomados pelo Espírito e começaram a profetizar. Aí ele viu que os soldados não voltavam. Não voltava, ele manda outro agrupamento. O agrupamento acontece a mesma coisa. Quando eles chegam perto do lugar onde o profeta Samuel estava, o Espírito vem sobre eles e eles começam a profetizar. Aí Saul ficou olhando o relógio e diz: eles não voltam não, agora sou eu que vou lá. Perdeu o medo e vai. A palavra diz que quando ele também chega perto de onde estava o profeta Samuel, o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele tira suas roupas de rei. E a palavra diz que ele fica com suas roupas comuns. É isso que a palavra diz quando diz que se despiu. Ele não ficou nu, tá? Ele tira a roupa real. E a palavra diz que o Espírito de Deus o derruba no chão. E a Bíblia diz que ele passa um dia inteiro, um dia e uma noite, profetizando. Tendo uma experiência o quê, gente? Espiritual. A experiência foi tão profunda que isso chegou nos ouvidos de todos os israelitas, se tornou um ditado. E começaram a dizer: até Saul agora é um profeta. É isso que significa dizer Saul está entre os profetas. Gente, todo mundo sabia que Saul agora era atormentado por um espírito maligno. Todo mundo em Israel sabia que Saul não governava mais. Ele estava obcecado em matar Davi. Mas naquele dia a palavra diz que ele teve uma outra experiência espiritual e foi jogado no chão. Uma experiência. Duas experiências. Só que quando ele se levanta daquela experiência espiritual profunda, ele continua com o seu coração obstinado. E a palavra diz que o mesmo espírito maligno que o atormentava, voltou a atormentar. Quantas pessoas, irmãos, estão correndo para Deus apenas no fim de semana, para ter experiências? Por isso que Jesus deixou bem claro no seu último sermão escatológico: olha, só será salvo quem permanecer até o fim. Não é quem tem uma experiência, não é quem tem duas experiências, é quem de fato vive
o processo da corrida espiritual. Eu quero trazer outro exemplo de alguém que teve uma experiência muito grande, mas que ficou pelo meio do caminho. O filho de Davi, Salomão. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o próprio Deus apareceu a ele 2 vezes para conversar com ele. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Olha o que diz a palavra. Versículo 9 e versículo 10 diz assim: desculpa, irmãos. 2 Reis. Se eu não anotei errado, essa anotação foi no quarto escuro do hospital, tentando enxergar com Daniel dormindo. Mas se não tiver aqui, depois eu pego a anotação, a referência correta. Não é. Mas essa referência aqui diz que Deus aparece a Salomão 2 vezes. A primeira vez é quando Deus pergunta para ele: Salomão, o que é que você quer? Vou te dar um cheque em branco. Está aqui, ó, vou te dar um cheque em branco. O que é que você quer? Você pode pedir o que você quiser. E o que é que ele diz para o Senhor? Eu quero sabedoria. Aí o Senhor olha para ele com um sorrisão assim, bem grandão, e diz assim: você poderia ter pedido a mim riqueza, você poderia ter pedido a mim a morte dos seus inimigos, você poderia ter pedido a mim poder, você pediu a mim sabedoria, pois eu vou te dar sabedoria e vou te dar ainda mais tudo isso. É aí que Salomão é conhecido como o rei, o homem mais sábio do mundo. A segunda vez que Deus aparece a ele é quando ele constrói o templo, na inauguração do templo. O Senhor aparece a ele e confirma: olha, eu fui com o seu pai, sou com você, quero estabelecer a dinastia de Davi para sempre em Israel. E Deus aparece então a Salomão 2 vezes. Mas o que foi que aconteceu, gente, com Salomão? Ele se perdeu. A palavra do Senhor diz que ele começou a ter relacionamentos desagradáveis ao Senhor. Porque sabe, irmãos, não adianta a gente se relacionar com Deus no domingo de Santa Ceia, se durante a semana os nossos relacionamentos são influência para nos afastar do Senhor. Porque esse é o problema, né? Estamos tendo, olhe para mim, experiências no domingo, mas as nossas experiências semanais, elas são experiências que nós não influenciamos, nós somos influenciados. Permanece até o fim aquele que é chamado para influenciar. E a palavra do Senhor diz que Salomão se relacionou com mais de 1000 mulheres. E a palavra deixa bem claro que essas mulheres, e eram casamentos políticos, né? Essas mulheres começaram a trazer as suas crenças. Eu penso, tá, irmãos, que quando Salomão começa a ter esse tipo de relacionamento, eu penso que ele diz assim: não, eu tenho convicção da minha fé. Claro que eu tenho convicção da minha fé. Eu sei o que o meu pai me ensinou. Deixa minhas mulheres terem a adoração delas, para os deuses delas, eu continuarei servindo ao Senhor. Sabe o que a palavra diz? Que no final da vida de Salomão, era ele quem estava se curvando perante os deuses e as divindades das suas mulheres. Teve 2 grandes experiências do próprio Deus aparecer para ele. Não vou nem arriscar, porque possa ser que alguém já tenha tido uma visão, né? Mas já imaginou você, Deus aparecer para você e conversar com você? Eu sei que tem gente aqui que já teve experiência muito profunda com Deus, mas ele teve essa, de Deus aparecer na frente dele e falar com ele. E depois ele não permaneceu. Porque a palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 24, que será salvo aquele que permanecer até o fim. Para a gente encerrar, eu quero trazer o último personagem, esse do Novo Testamento. Um homem que começou a olhar, pois Deus nos chamou para influenciar, né, gente? Esse é o ano da influência. Deus nos chamou para influenciar. Então, deixa eu te dizer, as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão te observando. As pessoas estão observando sua família. As pessoas estão observando sua casa. As pessoas estão observando você no trabalho. Você nem imagina.
Você é um agente do céu, você precisa entender isso. E em todo tempo, o olhar das pessoas estão sobre você. Foi o que aconteceu com esse homem. A palavra diz que ele começou a observar de longe os discípulos. Começou a observar de longe o Espírito de Deus agindo através da vida de Pedro e de Filipe. E ele começou a achar interessante. Olha, gente, que esse homem aqui era uma sumidade em Samaria. Era um homem muito famoso. A palavra diz que ele era um mágico. Ele trabalhava com truques. E ele enganava as pessoas e manipulava as pessoas com truques. E ele era famoso. Ganhava muito dinheiro com isso. Só que quando o evangelho chega em Samaria através da vida de Filipe, esse homem fica encantado. Porque ele começa a perceber que ele começa a perder público, né? O nome dele era Simão. Ele começa a perder público. Então ele vai ver quem era aquele que tinha chegado em Samaria, que estava arrebanhando antes aqueles que eram o rebanho dele. E ele vai lá ver. Ele recebe a palavra. E a palavra diz que quando são chamados para o batismo, ele vai se batizar. E ele se batiza também. Ou seja, ele teve também a sua experiência espiritual. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 8. Esse sim agora está anotado correto. Atos capítulo 8. Olha o que diz a palavra a partir do versículo 9. Esse é um capítulo todo destinado a falar sobre a história de Filipe, né? Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se sentia muito importante. Em outra versão diz, ele se dizia muito importante. Ou seja, ele se auto-intitulava alguém muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ou seja, se tornou um discípulo de Filipe. Ele recebeu a palavra, ele se batizou, ele teve a sua experiência. Ele teve uma experiência que, pelo menos aos olhos das pessoas, era uma experiência verdadeira. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha que coisa, né? O homem tinha vivido uma experiência que eu posso dizer, tá, irmãos? Que tinha sido uma experiência autêntica. Ele se batizou, ele seguia, ele era discípulo de alguém. Mas de repente, olhe para mim, de repente a sua fé foi testada. Entendam, irmãos, a cultura de Simão, o mágico, era a cultura do comprar para ter.
Era a cultura de enganar as pessoas e ganhar dinheiro com o que fazia. Aí ele recebe a palavra, é batizado, tem a sua experiência espiritual, mas de repente a sua fé é testada e ele, de novo, como Pedro disse, né? O seu coração ainda não se desprendeu da experiência anterior. Ah, irmãos, você entende por que Deus preparou, através de Jesus, um momento como esse da Santa Ceia? Lembra o que ele disse? Orientação do apóstolo Paulo: façam isso até quando, gente? Até que eu volte. Por que ele manda a gente praticar, vivenciar o seu corpo e o seu sangue até que ele volte? Porque em todo tempo nós precisamos estar analisando, refletindo sobre o quê? Sobre o nosso coração. Olhe para mim, é muito fácil a gente olhar para Simão, o mágico, e criticá-lo e dizer: como pode alguém que já se batizou, já teve a sua experiência espiritual, ter um coração venal, pronto para comprar o dom de Deus? Deixa eu te dizer, se a gente não tiver cuidado, eu e você, em algum momento a gente pode estar se comportando assim. Por isso que a Santa Ceia, irmãos, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque é no momento como esse, preste bem atenção, é nesse momento que o nosso coração, ele é colocado no crivo de Deus. E eu quero te perguntar, nesta manhã, como é que está o teu coração? Quando nós colocamos o nosso coração no crivo de Deus nessa manhã, mesmo nós que já nos batizamos, mesmo você que já teve uma experiência espiritual muito grande, sabe, você que já foi batizado no Espírito Santo, o Senhor já te usou em algum tipo de dom, você já teve a sua experiência, mas como é que está o teu coração hoje? Eu preciso me perguntar isso todo o tempo antes de subir nesse altar. Como é que está o teu coração, Zoar? O Senhor te deu um dom, o Senhor te deu uma experiência, mas como é que está o teu coração para subir nesse altar? Na antiga aliança, todo sacerdote, olhe para mim, todo sacerdote precisava perguntar ao Senhor, antes de entrar no Santo dos Santos: como é que está meu coração? Até porque naquela época, né, gente, era negócio pesado. Se ele entrasse, o risco era de quê? Não só de ter um peso na consciência, não, né? O risco era não sair vivo. Por isso que o sacerdote entrava com a corda amarrada na cintura. Porque se o seu coração não fosse integral para o Senhor, e ele entrasse diante da arca da aliança, a sentença dele poderia ser a morte. Graças a Deus, nós vivemos no tempo da graça. Graças a Deus, nós vivemos no tempo das boas novas. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Graças a Deus. Mas o Senhor está nos convidando a pensar, porque Simão também teve a experiência dele. Mas o apóstolo Paulo disse para ele: filho, o teu coração ainda está preso naquelas coisas que para você era normal viver. Viver a experiência do batismo, irmãos. Viver a experiência de uma conferência, viver a experiência de um congresso. Eu estou ministrando nessa manhã para pessoas que podem ter na sua mente, no seu coração, uma boa experiência espiritual. Sabia que tem crente que é apenas saudosista? Saudosista apenas. Ah, eu lembro daquele congresso que eu fui. Esses dias eu estava lembrando do congresso de jovens que eu fui batizado no Espírito Santo. Que alegria lembrar daquele momento. Eu tinha 12 anos, mas foi naquele momento que eu tive a minha experiência espiritual. É muito bom lembrar disso, só que deixa eu te dizer, isso não nos dá salvo-conduto. Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo a sua vida com Deus na experiência de um momento bom que você teve. Isso não dá a você e a mim salvo-conduto, porque a palavra do Senhor diz que é salvo aquele que permanece até o fim. Só esses, apenas esses, ouvirão o som da trombeta, porque a palavra diz que a trombeta soará. A palavra diz que naquele grande dia, aqueles que estiverem preparados vão ouvir o som de uma trombeta. E olhe para mim, a palavra diz que esse som da trombeta será acompanhado a um chamado. E esse chamado é o chamado do teu nome. Mas não é o nome que você conhece hoje. Não vai ser Jefferson, não vai ser Aline, não vai ser Zoar, não vai ser Débora, não vai ser Queco. Até porque o Senhor não iria lhe chamar de Queco, tá, Cleber? A
Mas a palavra diz que tem um nome, gente, que lá no céu ele está escrito numa pedrinha branca e está guardado lá. Você ainda não conhece, eu não conheço. Mas quando nós ouvirmos esse nome, identificaremos que é a voz do noivo. A palavra do Senhor diz que, me permita dizer assim, Ele vai passar uma procuração para os anjos. E a palavra do Senhor diz que são os anjos que vão começar a convocar os seus fiéis aqui na terra. E Ele vai chamar o meu nome, o teu nome, e junto com o som da trombeta. Agora entenda, essa experiência, e será, pelo menos aqui em vida, né? Será a última. Aí sim, só quem permaneceu até o fim é que vai viver essa experiência. Somente aqueles que juntaram experiência somada com experiência e somada com experiência. Esse foi o problema de Saul, né? Saul teve 2 experiências e achou que era suficiente. Só vai participar desse momento aqueles que suas experiências são as mesmas do domingo na Santa Ceia e as mesmas da segunda-feira de tarde, da segunda-feira de noite, da terça-feira. Quais são as experiências que nós estamos tendo fora daqui? Aliás, eu penso, irmãos, que de fato o que mais importa na vida do cristão é a experiência que ele tem lá fora, não essa experiência que a gente tem aqui. Ter experiência aqui dentro, gente, é muito fácil. Olha essa música de fundo. Olha esse clima. Olha a serenidade desse lugar. Ah, irmãos, ter experiências espirituais aqui é muito bom. É muito tranquilo. Agora, ter experiências espirituais e continuar tendo-as lá fora, esse é o desafio. E só vai ouvir esse som quem de fato estiver vivendo experiências contínuas. É o que diz 1 Crônicas capítulo 16, que é eu buscar a face do Senhor continuamente. A palavra do Senhor diz que quando ouvirmos o som da trombeta, ouviremos o som também do nosso nome sendo chamado. E os anjos do Senhor vão recolher, a palavra diz que nos 4 cantos da terra, os seus escolhidos. E a palavra diz que então nós subiremos já com o corpo transformado. E quando chegarmos nas nuvens, a palavra diz que nós vamos nos encontrar com aqueles que já morreram e já estão com o corpo glorificado. Eles estarão vindo com Jesus para buscar o seu povo. E então nos encontraremos nos ares, é o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4. E diz que nos encontraremos com o Senhor e então iremos para o momento que nós conhecemos como as bodas do Cordeiro. Será um momento de festa que nós podemos chamar do casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Enquanto isso, aqui na terra já começa a tribulação, que é dividida em 2 tempos, né? A tribulação, que são 3 anos e meio, e a grande tribulação, que são mais 3 anos e meio. Nesse momento aqui na terra, o mundo estará sendo de fato governado pelo anticristo. E lá no céu, a igreja, com aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que foram arrebatados, eles estarão vivendo o arrebatamento. O arrebatamento que vai culminar nas bodas do Cordeiro. E lá, nesse momento, o apóstolo Paulo diz que nós então viveremos o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Não é um tribunal para condenação, é um tribunal de recompensas. É naquele momento que a palavra diz que aqueles que já foram salvos receberão os seus galardões. Nesse tribunal não vai ser definido quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. No tribunal de Cristo só participa quem de fato morreu em Cristo e de fato foi arrebatado com Ele. Então será o momento das recompensas. Os galardões por aquilo que nós fizemos aqui. Então será demonstrado todas as nossas obras. E a palavra diz que nesse dia será revelado até a intenção do coração. Sabe o que é a intenção do coração? É o dia que você vem, por exemplo, para a igreja e está olhando para o relógio e dizendo: ixi, pastor, hoje está demorando, eu estou na igreja, parece que estou agradando a Deus, mas a intenção do meu coração não está aqui. Naquele dia isso também será mostrado. Naquele dia, quando eu faço o bem, faço uma obra de caridade a alguém, mas eu estou chamando a atenção para mim, essa intenção do coração. A palavra mostra que naquele dia será demonstrado, porque é um tribunal de recompensas. O apóstolo Paulo diz que nesse momento, que as nossas obras serão jogadas no fogo. Se for de palha e de feno, se queimará. Se for de ouro, será o quê?
depurada e purificada. De fato, as obras onde o coração estava em propósito com Deus, essas obras serão aprovadas. E então receberemos as nossas recompensas na nossa coroa. A gente olha, o livro do Apocalipse mostra que nós receberemos pedrinhas de recompensas. E enquanto isso, aqui na terra, o mundo está vivendo debaixo, sob o governo do anticristo. A palavra diz que nesse momento até o povo de Israel será enganado, porque então eles pensarão que esse é o Messias, porque eles ainda estão aguardando o Messias, né? Os judeus não acreditam que o Senhor Jesus é o Messias, eles estão aguardando. Então quando o anticristo se apresentar, eles vão então olhar e dizer, pronto, agora chegou o Messias, porque a palavra diz que ele vai congregar todos. Ele trará uma palavra de paz, ele unirá as religiões, ele será congruente na sua palavra, ele vai trazer uma palavra de ordem e de convergência até os escolhidos, o escolhido povo de Deus. Vai olhar para ele com fascínio e dizer, é ele. Até que a palavra diz que ele trará então a profanação no lugar sagrado. É lá no lugar sagrado que muitos teólogos dizem, né, que é a construção do próximo templo, que ele colocará o seu trono e ele buscará, tanto ele quanto a besta. Eles buscarão a adoração para si. Israel vai abrir os olhos e perceber, nós fomos enganados, mas aí será tarde. O anticristo, junto com o falso profeta, vai juntar todas as nações e se congregar para lutar contra Israel. Todas as nações se unirão contra o povo de Deus. E então é nesse momento que vem o Senhor Jesus. E a palavra diz que ele vai descer com quem? Com quem? Com quem? Comigo, com você. A palavra diz que a igreja descerá com o Senhor para salvar o povo dele. E a palavra diz que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. E a palavra do Senhor diz que ele então derrotará o anticristo, o falso profeta, e eles serão aprisionados. E então ele estabelecerá o seu governo, que nós conhecemos como governo de 1000 anos. Será um milênio. Eu costumo dizer, irmãos, que esse governo que é chamado de milênio, em que o Senhor Jesus, junto com a igreja, a palavra diz que nós governaremos com ele. Ou seja, nós seremos funcionários públicos do céu. Nós vamos governar com o Senhor durante esses 1000 anos. Eu costumo dizer, é uma interpretação minha, que é como se Deus estivesse mostrando para as outras pessoas que não lhe receberam: olhe como é viver debaixo do meu governo. Porque a palavra diz que a morte estará trancada, o diabo estará aprisionado, o falso profeta também. E durante 1000 anos o Senhor Jesus governará nessa terra. E então, terminados 1000 anos, a palavra diz que o maligno será solto. Então a terra conhecerá. Entendam, tá, irmãos? O que nós estamos vivendo hoje, se a gente olha para o mundo, você está vendo as notícias? Está vendo a desgraça que é o ser humano? Entenda, tá? Não está pior, porque ainda tem o Espírito Santo aqui. A palavra diz que é ele quem retém, né? A palavra diz que é ele que retém o mal. É o Espírito Santo, porque a igreja está aqui. Quando o Espírito Santo for tirado, meu irmão, imagine o que é desgraça. Se hoje, no mundo que a gente vive, ainda com o Espírito Santo tentando convencer o ser humano, tem gente ainda que se sente à vontade para roubar dinheiro de aposentados, imagina naquela época. A palavra do Senhor diz agora que o Senhor então trará todos no final do milênio para julgamento. É o que é conhecido na palavra de Deus como o grande trono branco. E a palavra diz que estarão diante dele grandes e pequenos, de todas as eras, de todas as nações, de Mussolini a Hitler, de Hitler a Mao Tse Tung, de todos os tempos, Pilatos, Césares, faraós, eu, você, todos nós diante do Senhor. Aqueles que estiverem à sua direita vão ouvir o início dessa frase: venham benditos do meu Pai. Eu quero te dizer nessa manhã,
que essa deve ser, irmãos, a maior expectativa do nosso coração. Ouça, a maior expectativa do coração do ser humano tem que ser: um dia eu quero começar a ouvir essa frase e entender que essa frase é para mim. Venham benditos do meu Pai. Porque aqueles que não ouvirem essa frase, a palavra diz que eles estarão à esquerda. Aqueles que estarão à sua direita, ele vai dizer: venham benditos do meu Pai. Possuam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele agora começa a dizer o motivo, né? Porque um dia eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Mas não eram apenas ações, né? Eram ações que revelaram um coração nesse propósito. E aqueles que estiverem à sua esquerda, esses vão ouvir esse início de frase: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, quão terrível será esse dia. Eu quero que você entenda que não há propósito no meu coração, no dia como hoje, Dia das Mães, Santa Ceia do Senhor, trazer uma palavra pesada. Pastor, você já está pregando uma palavra pesada? De forma alguma, meu irmão. Meu coração, quando o Senhor trouxe essa palavra, foi de fato uma palavra que veio ao meu coração de uma forma tão amorosa, porque o Senhor, Ele quer nos despertar. Irmãos, nós precisamos ouvir uma palavra dessa de tempo em tempo. Sabe aquele cuidado de mãe que está falando para você e dizendo: meu filho, minha filha, e às vezes a gente está dizendo: mãe, que chatice, repetindo isso. Você acha que sua mãe está querendo ser chata com você? Você acha que a sua mãe está querendo te encher a paciência? Não, ela está dizendo: eu já estou olhando lá na frente o teu futuro, por isso eu quero que você hoje tome decisões corretas. A palavra dessa manhã é sim uma palavra onde o Senhor, o Pai Celestial, está chamando a mim e a você e dizendo: meu filho, comece a pedir no seu coração e dizer: eu quero ouvir esse início de frase: venha bendito de meu Pai, possua por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. E a palavra diz que naquele grande dia Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Aquele será grande dia de separação. E aqueles que ouvirem esse início de frase: venham benditos do meu Pai, eles então entrarão para o descanso eterno. Meu irmão, minha irmã, se você acha que 70 anos, 80 anos é muito tempo, pense bem nas escolhas e decisões que você está tomando em 7 décadas. Vamos colocar 8 décadas. Para alguns, 9 décadas. Parece muito, né? Agora imagine a eternidade. Será para sempre. E o ser humano tem a decisão aqui, durante essas 7 décadas, 8 décadas, 9 décadas, de fazer a sua escolha. Qual é a escolha que você faz? A palavra dessa manhã é uma palavra de despertamento, porque a palavra diz que só será salvo aquele que permanecer até o fim. Não adianta uma experiência de domingo. Não adianta uma experiência na Santa Ceia. É a experiência que se soma a outra experiência. Eu comecei a dizer, mas não concluí, né? Eu tenho entendido, irmãos, nesse meu tempo de vida, e nasci num ambiente, numa cultura onde a vivência espiritual sempre foi algo normal e corriqueiro. Eu aprendi que de fato as verdadeiras experiências poderosas com Deus são aquelas que no normal a gente não sente nada. No normal a gente não sente nada. A poderosa experiência com Deus às vezes nem arrepia. Sabia disso? É aquela que Jesus falou: quer falar comigo? Entra no teu quarto, fecha a porta. E lá no secreto fala com teu pai. Às vezes, irmãos, experiências assim, aliás, tem experiências como essa que você não tem nem nada para falar, você só silencia. É a tua alma ali lutando com as palavras do teu coração, até com as palavras até do próprio inimigo. Essa experiência poderosa. E essa experiência que o Senhor quer que a gente tenha dia após dia. Saul teve 2 experiências, até profetizou, mas não continuou. Salomão teve 2 experiências. O Senhor apareceu direto para ele, mas não continuou.
Simão, o mágico, até se batizou, mas seu coração ainda estava nas coisas antigas. O Senhor está nos chamando a uma experiência inteira. Vamos renovar a nossa experiência com Deus nessa manhã? Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você já ouviu a palavra por uma questão cultural, mas a sua vida de fato ainda não foi colocada nas mãos de Deus. E como é isso, pastor? É quando você faz uma oração de confissão dizendo que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão e quer tomar essa decisão publicamente, eu quero convidar você, pois eu quero orar por você, que quer tomar a decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Se você quer tomar essa decisão agora, eu convido você a vir aqui diante do altar do Senhor. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé, por favor. Segure na sua mão o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E você que quer tomar a decisão de aceitar Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar em qualquer momento, tá? Da Santa Ceia. Momento que você vier, eu vou orar por você. Orar para que você receba o Espírito Santo, pois é assim que diz a palavra de Deus. Segure na sua mão o corpo de Cristo. Segure na sua mão o sangue de Cristo. Você entende que a Santa Ceia é um momento de renovo, né? Você entende isso, né? Ele pediu para a gente repetir até o fim, como forma de renovo contínuo. Façam isso até que eu volte. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Façam isso até que eu volte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, neste momento, o pão e o vinho, estes elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue que nos purifica de todo pecado, sangue de uma nova e eterna aliança. Consagramos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Segure na sua mão direita o corpo de Cristo. Levante-o na sua mão direita e faça um pedido especial ao Senhor. Algo que você entende que só Ele pode te dar. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado. Comamos o corpo de Cristo. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas
aflições eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Este é o motivo, né? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela salvação que nos alcançou. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela graça redentora. Obrigado pelo prêmio da salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Amor, declare isso. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Sim, declaramos o teu amor, Jesus. Nós te louvamos pelo teu amor e pela tua graça. A graça que nos alcançou, a graça redentora. Obrigado pelo plano de salvação. Obrigado, pois há uma chama no nosso coração, uma chama que arde todos os dias. A esperança que o Senhor virá nos buscar. Sim, obrigado. Esse é o resultado do teu amor. Levante as suas mãos, levante a sua voz, declare o amor de Deus, declare o grande amor de Deus. Sim, é resultado do teu amor, Jesus. Somos sua herança e obrigado, Jesus. Nós te louvamos, porque o plano de salvação nos alcançou. Nós te louvamos, meu Deus, porque o plano de salvação chegou até nós. E nós não queremos ter apenas uma experiência de domingo, não queremos ter uma experiência apenas no culto de Santa Ceia. Nós queremos experiências contínuas, experiências contínuas. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te encher nesta manhã. Ah, mas não é uma experiência apenas de uma manhã de domingo. É uma experiência contínua, contínua, contínua. Ele nos ama. Sim, Ele nos ama. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Ele nos ama. Declare isso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus.
mais uma vez, Ele me ama. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor, para sempre exaltado. Abençoe quem está perto de você. Diga para essa pessoa: se prepare para ir até o fim. Se prepare para ir até o fim. Diga para essa pessoa: se prepare para ir até o fim. Some a experiência de hoje com a experiência de amanhã. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Antes de você ir para casa, você já ouviu a fantástica história do pastor escocês John Harper? Esse pastor, ele estava no Titanic, e quando o navio afundou, antes do navio afundar, ele pregou para muitas pessoas. Ele já tinha colocado a sua família em um dos botes, e ele colocou um colete salva-vidas. E quando o navio afunda e ele está ali na água, ele chega para um homem que estava se debatendo, já sem forças, e ele pergunta para esse homem: você já conheceu Jesus? Esse homem não sabia que era Jesus. Ele tira o seu colete, entrega para aquele homem. Em uma fração ali de minutos e segundos, ele explica para aquele homem quem era Jesus e sobre a graça redentora. E ele então afunda. Aproximadamente 5 anos depois, as pessoas que tinham sobrevivido se reúnem e cada um começa a contar a sua experiência. E um dos que estava ali disse para todos, como testemunho de vida: eu sou a última pessoa que John Harper ganhou para Jesus. Eu sou a última pessoa que em vida ele pregou. Ele entregou a vida dele por mim, para mim. Essa história é muito linda, gente, em todos os sentidos, mas o que mais me chama a atenção é que quando você sabe para onde você vai, a coisa mais importante da sua vida é você anunciar para o máximo número de pessoas sobre a sua experiência. Você não pode sair daqui nessa manhã de Santa Ceia sem ter esse entendimento. Para quem você está anunciando sobre aquilo que chegou até você? Para quem você está anunciando a palavra que chegou no teu coração? Você sabe por que aquele homem tirou seu colete e entregou para aquele homem? Ele sabia, ele ainda precisa ter a experiência dele. Eu já tive a minha. Eu já combati o bom combate. Eu já completei a carreira. Eu já guardei a fé. O desejo do meu coração é que você saia daqui nessa manhã tendo essa sua experiência com o Senhor. E a experiência que você precisa partilhar com outras pessoas. No nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Vou dizer daqui que eu preciso dizer para você tomar um vinho. Se você não tomou, você é muito obediente. Espero o pastor dizer para você. Eu acredito que alguns já tomaram. Se você não tomou, pegue, meu irmão, aí. Você não pode terminar a Santa Ceia apenas participando do corpo do Senhor, né? Perdoe o pastor de vocês. O pastor de vocês dormiu uns 10 minutos essa noite. Mas eu já tomei o meu, tá? Se você não tomou, você pode tomar agora. Aleluia. Gente, nós vamos ter um momento muito especial agora, tocante, e eu tenho certeza que vai alegrar o teu coração, mesmo você que não é mãe. Mas é um momento para glorificar o nome do Senhor por essa figura tão importante, né, nas nossas vidas. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida das nossas crianças.
Pode sentar no seu lugar. Vamos receber as nossas crianças nesse momento. Depois vamos orar por todas as mães. Quero pedir a nossa turma abençoada do diaconato para me ajudar aqui. Mamãe Daiane, onde é que você está? Mamãe está ali. Gente, graças a Deus que o novo espaço está pronto, né? Porque já não cabe mais as nossas crianças. Tia Bárbara, pega aquele ali que ele tá bem na frente. Os pais que quiserem ficar aqui com eles, se eles não quiserem, podem vir, tá? Nesse momento, eles precisam de incentivo, né? E aí, Davi, Deus abençoe. As mães são um presente de Deus, um reflexo do seu amor aqui na terra. Nos braços delas, os filhos encontram abrigo, consolo e segurança. No olhar, há cuidado. Nas palavras, sabedoria. E nas atitudes, força e fé. Elas são exemplos, são referências. Oi. E muitas vezes, a primeira forma de enxergar quem Deus é, amoroso, presente e protetor. Através da vida das mães, os filhos aprendem o valor do amor incondicional e da entrega verdadeira. Hoje é um dia muito especial. A gente preparou uma surpresa com muito carinho para vocês. Agora, vamos passar essa mensagem através da nossa voz e das nossas mãos. É tão bom acordar e te ver, te abraçar, te beijar, te dizer eu te amo. Mãe, agradeço a Deus por você me ensinar o que eu devo fazer pra agradar Jesus. Mãe, quando eu choro é você que me acalma. Foi Jesus quem te escolheu pra mim. Mãe, sei que um dia eu vou crescer, mas o tempo não vai me fazer esquecer tudo que você me ensinou. Te amo muito, mãe. Deus te escolheu pra mim. Sou parte de você.
Graças a Deus. Fique em pé no seu lugar. Oi. Vamos abençoar as mamães. Deus abençoe vocês. Como já disse, quero justificar a ausência da Dani, né? Ela está no hospital e mandou um abraço para cada mãe, para cada família, desejando a você, mulher, mãe, um dia muito especial. Não só esse, né? Porque o dia da mãe é todo dia e deve ser assim a nossa forma de honrá-las, no nome de Jesus. Vamos abençoar cada mãe. Se tem uma mãe aí perto de você, coloca a mão sobre ela, se é da sua família. Faz isso com muito amor, com carinho e abençoa no nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, e te agradecemos por todas as mamães. Muito obrigado pelo dom que o Senhor deu a essa mulher. O dom de gerar a vida. E não só isso, meu Deus. O Senhor deu o dom de amar. Por isso que a tua palavra mostra que o amor mais perto de se comparar com o teu é o amor de mãe. E eu te louvo, meu Deus, por essa mulher extraordinária, especial, que o Senhor deu o dom do amor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor olhe para os sonhos, os mais escondidos, e que venha a tua poderosa mão trazendo, meu Deus, graça e aprovação. Que o Senhor abençoe de forma especial cada mulher e mãe nesta manhã. Aquelas que estão aqui, aquelas que estão em casa, que elas recebam cada vez mais do teu favor e da tua graça. Abençoa os filhos também, meu Deus. E que cada filho, cada filha aqui presente nessa manhã possa entender a importância do honrar a sua mãe, do honrar essa que o Senhor concedeu, o dom da vida e o dom do amor. Nós, sim, em unidade, concordância, declaramos essa bênção dos céus sobre cada mamãe, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, te agradecemos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor conceda a você um almoço muito especial com a sua família, que seja um tempo da graça de Deus sobre a sua vida e um final de tarde também muito abençoado. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Pai, te agradecemos. Leva-nos em paz, que a tua graça continue sendo declarada e derramada sobre cada família, no nome de Jesus. Obrigado pelo favor da vida. Obrigado, meu Deus, por essa família existir. Que o Senhor continue trazendo unidade e que o amor, que é o vínculo perfeito, continue sendo central, meu Deus, nessa família, fazendo com que tudo se renove no nome de Jesus. Dá um almoço abençoado aos teus filhos, o restante de domingo muito abençoado, e uma semana cheia da presença do Espírito Santo, e que a vitória do Senhor continue sendo real na vida de cada filho, de cada filha e sobre cada família. Leva-nos em paz, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Parabéns, mamães. Vou em paz. Uma ótima semana a todos. Os pais podem vir pegar seus pequeninos.